boa noite. Meu nome é Luísa, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do HC e, junto com a doutora Gabriela, vou apresentar o caso de miocardiopatia. Então, trata-se de uma paciente gesta 2 com um curto de 31 anos de idade, que chegou para a gente com 33 semanas e 3 dias. Essa paciente ela já fazia um acompanhamento de pré-natal de alto risco por causa de uma diabetes gestacional que ela controlava só com dieta, uma hipertensão arterial crônica que usava metildopa 250 3 vezes ao dia, e e obesidade. Na história patológica pregressa dela, ela fala que ela teve Covid em 2021 e 2023 e que há um ano ela evoluiu com uma tosse crônica seca. Na história ginecológica dela não tem nada digno de nota. Na familiar, o pai é diabético hipertenso e a mãe tinha uma história de cardiopatia isquêmica, mas em idade mais avançada, nada que levasse a gente a pensar em alguma coisa genética. Então, a história dessa paciente começa antes dela chegar para a gente no HC. Ela tinha sido admitida em outra maternidade no dia 6 de junho, com um quadro respiratório que já vinha cursando há uma semana, e ela tinha um relato de piora nos últimos dias, apesar do uso do Cavulim. E, de acordo com o relatório que ela trouxe da transferência, ela tinha sido admitida lá apresentando dispneia, tosse produtiva, febre, uma dor ventilatória dependente e taquicardia. Aí lá eles pensaram mais no quadro de uma pneumonia mesmo, de uma de foco pulmonar, né? Começaram a dextraxona com azitromicina para ela e pediram raio-x de tórax e um ECG. No raio-x, eles viram um aumento da área cardíaca e no ECG, eles viram um provável bloqueio de ramo direito. Como eles tinham menos estrutura, eles fizeram a transferência dela para o HC para a gente estender essa propedêutica. Nessa maternidade, a paciente tinha de exames laboratoriais um PCR de 35, um global de leucócitos baixo, então, assim, nada que levasse a gente a pensar muito nessa sepse de foco pulmonar, né? E o raio-x e o ECG que a gente relatou. Então, ela chegou no HC no dia 8/6, e ela chegou estável, respirando em ar ambiente, mas com a mesma queixa de tosse. Ela chega com uma frequência cardíaca de 120, com murmúrios vesiculares reduzidos globalmente, com sibilos inspiratórios e com edema de 2 cruzes em 4, sem sinais de TVP. Aí foi solicitada a avaliação da clínica médica, que fez um focus nela, né? Pelo que eles falaram lá na hora, foi muito difícil, porque era uma paciente muito obesa, então o exame realmente, né, era de uma dificuldade maior, mas eles não viram nada assim muito diferente, sugeriram solicitar uma anjo-TC, um raio-x de tórax, um novo eletro, uma revisão laboratorial e sugeriram que começasse enoxaparina em dose terapêutica, pensando mais num diagnóstico de TEP. Como ainda não tinha realmente uma elucidação diagnóstica, sugeriram ter antibiótico terapia por hora. Então, foi feita a anjo-TC dessa paciente. Na anjo-TC, ela foi negativa para estudo de tromboembolismo central, mas ela não foi conclusiva para avaliação de ramos segmentares e subsegmentares. O relato do pessoal da radiologia é que a paciente não tolerava decúbito, que ela mexia muito, que ela tossia muito, então que as imagens do exame realmente não foram conclusivas. E no raio-x dela, a gente vê realmente uma cardiomegalia, né, uma área cardíaca muito aumentada. Então, a partir desse momento, foram sugeridas 3 hipóteses diagnósticas: TEP, pneumonia ou miocardiopatia. Essa paciente ficou internada e evoluiu com piora do quadro, com taquicardia, ortopneia, edema de membros inferiores, cardiomegalia e congestão pulmonar. A classe funcional dela chegou a NIRA 4, que é quando a paciente tem os sintomas muito graves, né, que são inclusive em repouso. Então, a paciente tem incapacidade de realizar qualquer atividade física sem apresentar desconforto. Então, dela levantar do leito para ir no banheiro fazer xixi, ela ficava dispneica. Então, a hipótese diagnóstica mais provável que foi aventada para ela é que ela estava com uma insuficiência cardíaca descompensada de perfil P, que é quando o paciente tem uma boa perfusão, né? Aquele paciente que a gente fala que ele é quente e congesto. Ele tem uma boa perfusão, mas ele tem uma congestão muito grande. E a cardiologia sugeriu que poderia ser uma miocardiopatia periparto. Então, foi orientado a começar a furosemida venosa para ela, 2 ampolas de 12 em 12 horas,
Foi mantida a metildopa e a enoxaparina, foi orientada a mensurar a diurese e pesar a paciente em jejum, já que agora a gente estava começando com a furosemida. Foi realizado, então, um eco transtorácico, e nesse eco a gente viu que o ventrículo esquerdo estava dilatado, que ele estava hipocontrátil e que ela tinha uma fração de ejeção de 25%. Além disso, ela tinha um derrame pericárdico de grau leve, uma regurgitação mitral e tricúspide também leve. Nesse momento, a cardiologia chegou a pensar, será que essa paciente já não tinha uma miopatia prévia, que não tinha sido diagnosticada, e ela descompensou na gestação? Eles acharam que talvez esse quadro dessa fração de ejeção de 25%, por volta dali de 34 semanas, talvez não fosse tão compatível assim com a miocardiopatia periparto. Eles otimizaram a furosemida para 40 miligramas endovenoso de 8 em 8 horas, suspenderam o antibiótico pela baixa suspensão da pneumonia e orientaram que a gente suspendesse a miotidopa e iniciasse a hidralazina 25 miligramas BID, porque essa medicação traria mais benefícios, a gente pensando nessa paciente num contexto de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, do que a metildopa. A gente teve até uma discussão na época com o pessoal da cardiologia, porque eles entraram com a hidralazina e a paciente chegou a ficar um pouco hipotensa. E para a gente do obstetrícia, a gente fica muito preocupado, né, com a questão do feto, da placenta e tudo, da má perfusão. Mas, assim, a conclusão que se chegou foi que se essa paciente tivesse com a insuficiência cardíaca controlada, ela automaticamente estaria perfundindo melhor e o feto também seria beneficiado. Então, essa paciente, ela permaneceu internada para compensação desse quadro. Ela chegou a usar furosemida venosa de 80 miligramas 4 vezes ao dia, e aí ela chegou para a gente no dia 10 com 118 quilos, 7 dias depois ela já estava com 108 quilos, então ela perdeu 10 quilos em 7 dias só usando a furosemida. No dia 16, essa paciente teve uma piora importante do quadro, evoluiu com uma frequência respiratória de 40 incursões por minuto, uma dispneia em repouso, ela estava precisando ficar com a cabeceira a 60 graus, e pela avaliação da cardiologia junto com a obstetrícia, a gente decidiu que era melhor levar essa paciente para a unidade coronariana. Depois que ela foi estabilizada novamente, decidiu-se por interromper a gestação para benefício materno e fetal, né? Essa paciente foi submetida a uma cesárea com 35 semanas, no dia 19/6, que foi sobre raquianestesia e peridural com titulação da dose. A cesárea ocorreu sem intercorrências e o RN teve Apgar 99. No pós-operatório, a gente encaminhou essa paciente de novo à unidade coronariana para que ela tivesse uma monitorização mais rigorosa. Então, essa paciente recebeu alta no dia 27/6, 8 dias depois do parto, né? Usando metoprolol, enalapril, furosemida e as medicações dela da asma. Depois do parto, a cardiologia pôde entrar, né, com as medicações que são as medicações de primeira linha para paciente que tem insuficiência cardíaca. Essa paciente, ela foi encaminhada para o nosso ambulatório de puerpério de alto risco, e a cardiologia orientou que ela voltasse no ambulatório deles, com 30 a 45 dias, com uma ressonância cardíaca e um novo eco. Então, essa paciente chegou para a gente no dia 10/6 com 118 quilos e saiu no dia 26, 16 dias depois, né, com 100 quilos, então com uma perda de 18 quilos. Essa paciente voltou para a gente ontem no ambulatório de puerpério, mas ela voltou muito dispneica, com muita dificuldade de amamentar, e a gente pediu a doutora Cláudia, não sei se a doutora Cláudia conseguiu entrar aqui hoje, que é a nossa cardiologista, né, que toma conta das nossas gestantes e puérperas. A gente pediu para a doutora Cláudia encaixar ela hoje, para ela dar uma olhada nela. Então, a doutora Cláudia atendeu ela essa manhã, falou que ela realmente, assim, estava dispneica, está com relato de estar dispneica há uma semana, com piora dos sintomas há um dia. Foi feito um ultrassom nela lá no ambulatório mesmo, que ela tinha linhas B, tinha um derrame pleural bilateral, tinha um ventrículo esquerdo hipocinético e tinha uma regurgitação tricúspide moderada e uma mitral importante. Então, ela chegou lá com uma frequência cardíaca de 109 batimentos, uma frequência respiratória de 40 incursões por minuto, já com peso de 105 quilos, então 5 quilos acima do que ela teve alta, com o fígado palpável a 8 centímetros do rebordo, não tolerando decúbito, e com um edema de 2 cruzes em 4.
cardíaca. Então, a impressão da cardiologia hoje foi que essa paciente estava com uma insuficiência cardíaca descompensada perfil B e solicitou que essa paciente fosse encaminhada para o hospital para internação, para controle dos sintomas e para a gente avaliar se essa paciente tem condições realmente de amamentar, porque uma das principais queixas da paciente é que ela se sentia muito dispneica ao amamentar. Obrigado, Luísa. Vamos passar agora para a Gabriela, só chamando a atenção que é um caso realmente muito grave, uma cardiopatia que a gente não conseguiu definir se ela existia antes do parto ou se ela surgiu depois, se ela existia antes da gravidez ou se surgiu durante a gravidez, mas de qualquer forma é uma cardiopatia que estava evoluindo de forma bem grave. Vou deixar a Gabriela falar sobre a aula primeiro. Parece que tem uma dúvida. Thaís, você quer fazer alguma pergunta? Ou levantou a mão por engano? Então, Gabi, pode fazer sua apresentação, depois a gente abre a pergunta de novo no final. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a miocardiopatia periparto, que ela envolve 3 critérios. O desenvolvimento de insuficiência cardíaca no final da gravidez, ou dentro de 5 meses pós-parto, a ausência de uma outra causa que justifica essa insuficiência cardíaca, e uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo com a fração de ejeção menor que 45%, com ou sem dilatação do ventrículo esquerdo. A etiologia é multifatorial, né, envolve vários fatores, tanto genéticos, hormonais, ambientais e inflamatórios, que vão interagir juntos durante o período do periparto. Esses múltiplos fatores vão levar a um estresse oxidativo aumentado, a clivagem da prolactina e um fragmento de prolactina angiostático, e uma sinalização prejudicada do fator de crescimento endotelial vascular, que juntos vão levar a um desequilíbrio angiogênico, um dano endotelial e uma disfunção miocárdica. De fatores de risco, né, tem idade materna avançada, principalmente acima de 35 anos, hipertensão gestacional, principalmente a pré-eclâmpsia, que vai ter um estresse cardiovascular maior, gestação múltipla, multiparidade, a descendência africana também eu vi como um fator de risco, até porque também é um fator de risco para a hipertensão gestacional, e o abuso materno de cocaína. E eu vi também que é um risco de recorrência em pacientes que já tiveram miocardiopatia periparto, cerca de 20% maior de ter outra em gestações subsequentes. Os principais sintomas vão incluir dispneia, tosse, fadiga, edema de membros inferiores e até arritmias, que são fatores que às vezes atrasam o diagnóstico, porque podem confundir com sintomas fisiológicos da gestação, né? E os sintomas físicos uma turgência jugular, uma pressão venosa jugular elevada, um impulso apical deslocado, o terceiro som cardíaco e o sopro de regurgitação mitral, que inclusive a paciente tinha, né? De diagnóstico, né, podem ser usados o ecocardiograma, o eletrocardiograma, raio-x de tórax e a ressonância cardíaca, que vão servir para avaliar a função e estrutura cardíaca e descartar também outras causas da insuficiência cardíaca, como o trombolismo pulmonar, o infarto, doença valvar, que foram causas questionadas no caso da paciente também. De tratamento envolve, né, abordagem multidisciplinar e medicações que são usadas para a própria insuficiência cardíaca de disfunção sistólica comum, como os diuréticos, beta-bloqueadores, hidralazina, nitratos, digoxina e os inotrópicos, que esses podem ser usados no período pré-natal, que no caso o inibidor de enzima conversor de angiotensina e o bloqueador de receptor de angiotensina, que não pode ser usados no pré-natal, mas que no caso do paciente, a cardiologia reintroduziu, né, no pós-parto. E em casos mais graves, pode ser necessária a hospitalização para ser usados os inotrópicos e até mesmo o uso de dispositivos de assistência ventricular. E o caso de parto precoce vai ocorrer no caso de insuficiência cardíaca avançada com instabilidade hemodinâmica, apesar, né, de uma terapia médica já estabelecida, que foi o caso da paciente, que teve que interromper por 35 semanas. E é basicamente isso. Obrigado, Gabi.
Bom, então, assim, a gente resolveu focar mais nessa questão de como identificar a miocardiopatia periparto, porque é uma coisa que pode acontecer e a gente tem que saber como conduzir, como fazer o parto lá na hora. Foi um caso que realmente inspirou bastante cuidado, porque é uma paciente muito grave, né, que ela teve que ir para o CTI durante a internação, difícil de controlar, vocês viram que tomando diurética ela perdeu mais de 10 quilos durante a gravidez. Então, o caso foi de difícil controle mesmo. Queria abrir para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma ponderação. Clóvis, talvez, que é cardiologista também. Não sei se você sabe que o Clóvis, ele além de ginecologista, ele é clínico geral. Quer falar alguma coisa, Clóvis? Mário, eu cheguei um pouquinho depois do início, né? Mas o importante da miocardiopatia periparto é a gente saber que ela pode dar em fases bem precoces da gestação, né? A gente geralmente fala periparto, imagina que ela aconteça no último mês da gestação e nos primeiros de pós-parto, mas existem casos também que desenvolvem ali por volta de 24, 28 semanas, né? E aí entra no diagnóstico diferencial de outras cardiopatias, né? Muitas vezes confunde com a falta só a dispneia da gestante, né? É importante a gente estar atento para esses casos de desenvolvimento precoce. A nomenclatura periparto Mas ela acaba confunde, né? trazendo a confusão. E a liberdade que a gente tem em relação ao diurético, muitas vezes a gente excremina, né, o diurético na gestação, achando que pode diminuir o líquido amniótico, né, e a utilização do diurético, quando existe excesso de líquido no organismo, ele acaba não afetando, pelo menos é essa impressão que eu tenho. Não sei se é a sua também. Nesse caso nosso, ele foi fundamental. Não sei se você chegou a ver, mas ela tinha uma fração de ejeção de 25%, ela era bem comprometida. E outra coisa, Clóvis, também outra coisa que foi proposto para essa paciente, que a gente vê às vezes nessas pacientes mais graves, é que a cardiologia propôs suspender a amamentação, porque a amamentação acaba desgastando demais a paciente, né? Apesar da gente saber que é excelente para o bebê, mas acaba colocando a mãe em risco, né? Pelo excesso de esforço que ela tem que fazer para amamentar. E eu não sei desse conceito, não. Eu já vi a Cláudia Freire suspendendo algumas vezes aqui, quando a paciente está assim, muito comprometida, não é sempre, mas nesses casos, essas classes funcionais muito avançadas, às vezes ela suspende. Então, essa paciente, em princípio, ela subiu para a maternidade para compensar de novo, que agora ela está no pós-parto, mas está um pouco descompensada, e uma das propostas foi que, pelo menos nesse momento, ela não amamentasse. Eu sou a favor de manter uma amamentação. A amamentação, ela tira 1 litro de líquido do organismo, né? Então serve como um diurético também. Sim, né? mas Então, sempre esse dilema, né? Se vale a pena. Mas eu acho assim, a amamentação não pode ser um fator desgastante para a gestante. Sim. Né? Mas eu sou a favor da manutenção da amamentação sem o desgaste. Né? Ela vai ter naturalmente o desgaste, porque o que mais desgasta não é a amamentação, né? O sono intermitente, acordar de 3 em 3 horas, né? Então, desde que ela tenha vamos dizer assim, um apoio dos restantes dos familiares, né? A amamentação ela deve ser suprimida só se começar a ser desgastante do ponto de vista físico, mas dar peito, quer dizer, você está deitada, você está sentada, você não faz atividade física, né? Então, mas desde que não pelo seja... esforço, bom, nós vamos reavaliar isso lá, mas uma das sugestões foi essa, de diminuir. Parece ter uma pergunta, Tati, quer fazer? Não, pergunta, eu estava hoje no ambulatório da Cláudia, um dos pontos da amamentação que ela levantou é a questão da contraindicação de algumas medicações que podiam compensar a paciente e que são contraindicadas para amamentar. E a paciente, ela estava em uso só do enalapril, metoprolol e furosemida, né? Mas tem outras medicações que a Cláudia falou que acha que poderiam ser introduzidas, que são medicações contraindicadas na amamentação. Acho que é Espiro, Forxiga, enfim, ela tinha levantado isso. E aí ela tinha elencado isso como um ponto além dessa questão da amamentação, sabe? A contraindicação de usar alguns remédios e a paciente não está sendo compensada com os remédios que são
possíveis, né? Por isso, talvez seria necessário utilizar drogas que são contraindicadas para amamentação. Entendi. Então, não só a questão do desgaste, mas a questão dos medicamentos que vão ter que ser utilizados também. Isso. Ok. O Carvedilol vem sendo utilizado? De primeira escolha, não. A gente às vezes usa para, eu particularmente, nas gestantes hipertensas, né? Como terceira droga. Começa com metidol, nifedipina e se precisa de uma terceira, às vezes eu entro com o Carvedilol. Na gestante, né? E para hipertensão que eu estou falando, não para cardiopatia. O Carvedilol ele sempre foi um coadjuvante muito importante na insuficiência cardíaca, né? Pode ver com a Cláudia se não seria interessante estar utilizando para essa paciente. Beleza. Pode usar tanto na gravidez quanto no puerpério, né? Eu vi que tem um beta-bloqueador utilizando aí, né? Metoprolol, né, que ela estava usando? Isso. Seria em substituição a ele, podia ver com a Cláudia. Ela internou hoje, nós vamos rever tudo. Ela já estava pronta para apresentar o caso, mas aí hoje ela foi no ambulatório descompensado e acabou internando novamente. Então, nós vamos ter mais alguns desdobramentos desse caso para apresentar depois. Beleza, gente, mais alguma dúvida ou comentário? Bom, então, vou agradecer a presença de todos. Vão lembrar que nas próximas 2 semanas a gente não vai ter reunião, vai ser uma mini-férias, e aí a gente volta no dia 1º de agosto. Então, muito obrigado a todos e até agosto, então. Um abraço. Grande abraço.